Eu lembro uma ocasião, eu estava ainda, antes de construir a linha amarela de metrô, eu descia na estação Pinheiros e pegava o ônibus para ir até o Mackenzie. Eu lembro disso, que uma ocasião, eu entrei no ônibus e eu sentei do lado de uma pessoa, eu lembro dele, era um chinês. E logo que eu sentei, ele começou a puxar uma conversa. Não é comum. As pessoas no ônibus e no metrô não gostam de puxar conversa. Ou estão escutando alguma coisa, um fone de ouvido, mas ele começou a conversar. Você sabe quantos anos eu tenho? Como eu vou saber, né? Um velhinho muito simpático, começou a contar a história dele, que os pais eram do Vietnã e foram para a China. A história estava interessante. Eu achei assim, a abordagem inicial interessante. E ele contando a história, ele não estava pregando não, ele estava contando a história dele, como que ele chegou no Brasil. E lá depois de algumas coisas contadas, falando de guerra, falando de ter sido levado de barco para aqui, para colar, ele falou, e meu pai era pastor. Já acendeu uma luzinha na minha cabeça. E aí ele foi caminhando e para minha surpresa, de maneira habilidosa, aquele senhor já nos seus 80 anos ali, andando no ônibus, não se via como uma pessoa isolada do mundo. Quem sentasse do lado dele, ele iria contar a história. E para fazer uma história longa, curta, ele chegou no ponto que ele queria exatamente falar que Deus havia abençoado a vida dele, que havia trazido ele até São Paulo, e ele não conseguia conter a sua boca para contar aquilo que Deus havia feito na vida de várias pessoas. E aí quando eu disse que eu era pastor, ele disse, então senta para lá, deixa eu pegar outra pessoa. Falou, opa, mas... Mas eu achei interessante, irmãos, porque às vezes nós vivemos acumulado, embolado no meio de tantas pessoas, e nós não abrimos a nossa boca. É importante que você pode sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, permanecendo em São Paulo. Basta que você abra a sua boca.